Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês aí as últimas informações do Corinthians nesse final de semana, né? Timão que encontra-se de férias coletiva, saiu dia 13 de junho e o elenco só retorna dia 28 de junho. Enquanto isso, o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, tem trabalhado bastante para tentar reforçar o elenco, mas também tem jogador que deve sair, e um desses jogadores aí é Félix Torres, que acabou recebendo aí uma proposta, né? Mas o Corinthians não se empolgou com a proposta. O Corinthians achou os valores baixos, mas o Corinthians quer vender o Félix Torres. Por quê? Entende que ele talvez em outro clube ele consiga performar. No Corinthians ele não conseguiu. Só que o Corinthians gastou uma grana muito alta para contratar Félix Torres. Então o Corinthians também não vai vender o jogador por qualquer valor. O Corinthians quer aí minimizar essa perda de dinheiro com o Félix Torres, porque o Corinthians pagou uma grana muito alta. Precisa vender ele, pelo menos, mais ou menos equiparado o que o Corinthians pagou. Não dá pra você colocar o Félix Torres aí, né, a qualquer preço. Não dá. O Corinthians precisa de recuperar. Mesmo o Corinthians tentando recuperar, acredito eu que o Corinthians ainda vai perder dinheiro, porque o jogador, a custo-benefício dele, sinceramente, foi muito ruim. O Corinthians pagou muito dinheiro para não ter praticamente quase nada em troca. O Félix Torres, com todos os treinadores que jogou, não conseguiu. Com o Mano Menezes, ele não conseguiu performar. Com o Antônio Oliveira, não conseguiu performar. Com o Ramon Dias, ele não conseguiu performar. Agora chegou o Dorival Júnior, colocou na lateral, também não está se destacando. Então, infelizmente, a gente pode dizer que no Corinthians, o Félix Torres não deu certo. Então, o Corinthians está estudando as possibilidades de chegada, também a de saída. O diretor do executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, acabou ano passado sendo sondado por outros clubes para exercer a mesma função. O Bragantino, em 2024, tentou levar o Fabinho Soldado. O Internacional também tentou. O Atlético Mineiro tentou levar o Fabinho Soldado na temporada 2024. E já esse ano, na temporada 2025, primeiro semestre, o Santos sondou a contratação de Fabinho Soldado por tudo que ele tem feito no Corinthians. Marcelo Teixeira é presidente do Santos e Fabinho Soldado foi campeão no Santos com o Marcelo Teixeira como presidente. Então o Marcelo Teixeira já conhece o Fabinho Soldado, né? E como diretor tem feito um trabalho belíssimo. E agora, recentemente, quem sondou o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, foi o Atlético Paranaense. Gostaria que ele exercesse a mesma função lá, mas por sorte do Corinthians, não sei, né? Alguns torcedores gostam, outros não gostam. Fabinho Soldado disse não vai sair diante de todas essas propostas, porque ele tem sua missão no Corinthians, ele entende que está passando por um momento muito difícil no Corinthians, mas a temporada 2026 pode ser muito melhor. Era braço direito, né, do presidente do Corinthians, Augusto Melo. Foi o Fabinho que contratou o técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior tem uma afinidade muito grande com ele, né? Um profissionalismo muito grande, tem confiança no trabalho do Fabinho Soldado. Então, Fabinho Soldado não vai deixar o Corinthians. E Fabinho já disse em outras entrevistas, não é segredo para ninguém, que o objetivo dele é ir até o final do mandato do presidente Augusto Melo. Augusto saiu do cargo, mas pode retornar, né, dia 9 de agosto, onde acontece a Assembleia Geral do Sócio, para ratificar o impeachment de Augusto Melo, confirmar o impeachment de Augusto Melo, ou reconduzi-lo ao cargo. Então o Fabinho Soldado também vive essa expectativa, se Augusto volta ou não volta. Enquanto isso, ele continua desempenhando seu papel. Biel, Corinthians continua aí nas tratativas de contratação, um ponta de velocista, né? Joga pela direita, joga pela esquerda. Ele está hoje no Sport de Portugal e o Corinthians continua as negociações aí para tentar contratar esse jogador.
Corinthians também está contratando aí o ponta direita, Ronalds, que joga no Sun City. O jogador tem 24 anos. Há 2 meses o Corinthians está em essa negociação, está com essas tratativas. Corinthians esse ano, complicado ver contratação. Sem dinheiro, o torcedor corintiano não precisa ficar aí esperando, né, grandes contratações, grandes nomes, grandes reforços. A realidade do Corinthians é triste, porque não tem dinheiro. O Ronald jogou no Atlético Goianiense, jogou no Guarani também, né? Não conheço, e eu sou sincero, não vou que mentir para vocês, não conheço mesmo, então fica até difícil eu fazer uma análise, porém, é complicado. É complicado, que para mim, pelo jeito que eu tenho pesquisado aqui no YouTube, me parece um jogador muito comum mesmo. Na verdade, é a realidade do Corinthians, né? E a gente sempre escutando Augusto Melo nas entrevistas dizendo: eu fui o presidente que mais trouxe dinheiro para o Corinthians, eu fechei o patrocínio de 300 e tantos milhões, estou fechando com a Adidas 1 bilhão, eu trouxe não sei quantos milhões para o Corinthians, só fala em bilhão, 1 milhão, parecendo até um show do milhão, entendeu? E o Corinthians não tem dinheiro. Dá para entender isso? Aí quando chegar ao final para fechar o balanço de Augusto Melo não conseguiu fechar porque ele acabou onerando o clube, Esporte Clube Corinthians Paulista, em 829 milhões de reais. A dívida do Corinthians, quando Augusto saiu, estava em 2,5 bilhão. Por que ele trouxe tanto dinheiro para o Corinthians e o Corinthians não tem dinheiro para contratar jogador? Não dá para entender. Não é uma coisa sem explicação? Não é complicado? Eu, sinceramente, não entendo, cara. As negociações com a patrocinadora, né, de materiais, né, Adidas e Corinthians avançaram muito essa semana. Se o Corinthians fechar mesmo com a Adidas, o Timão pode aí receber em torno de 80 para 85 milhões anual. Isso aí já dizendo, né, o adiantamento de luva, né, todos esses benefícios, né? Lembrando que desde 2003 a Nike é a fornecedora de material esportivo do Corinthians. Mas ultimamente houve muita reclamação por parte de torcedor, inclusive, especialmente, né, das mulheres e das crianças, reclamando que não tem materiais na loja do Corinthians para comprar. A Nike prometeu cobrir a proposta da Adidas, mas até nesse momento não se manifestou. Hoje, a Nike paga ao Corinthians cerca de 30 milhões de reais por ano. A Nike mesmo já entendeu que os valores estão defasados, porém, até nesse momento, ela não fez nenhuma oferta para o Corinthians. Os materiais da empresa alemã aí, Adidas, são excelentes. Então, sinceramente, acho que hoje eu quero o melhor para o Corinthians, mas me parece que o melhor para o Corinthians nesse momento é o Timão fechar com a Nike, com a Adidas. Gente, vamos fechar o vídeo falando um pouquinho de Diego Palácio, lateral esquerdo, que está na lista de despesa do Corinthians. Tem uma sondagem aí de time do México e dos Estados Unidos. Então, o Corinthians tem vários jogadores que precisa chegar nessa próxima janela, e o Corinthians também tem aí um objetivo de dispensar alguns jogadores, como eu falei para vocês ontem, porque precisa enxugar a folha salarial para contratar outro. Lembrando novamente, o Corinthians não tem dinheiro. E sem falar de outros jogadores que têm a possibilidade de deixar o Corinthians, mas aí não é dispensa, aí é contratação de time europeus. Por exemplo, Breno Bidon, Yuri Roberto, Garro, Memphis Depay, goleiro Hugo Souza. Os melhores jogadores do Corinthians, desculpa, os melhores jogadores do Corinthians, hoje eles estão no radar de times europeus e a qualquer momento pode deixar o Corinthians. Não é surpresa, porque o Corinthians, se chegar a oferta, se colocar o dinheiro em cima da mesa, o Corinthians vai aceitar. Me parece que o Corinthians até arrependeu de não ter aceitado uma proposta para Breno Bidon já tem uns 2 a 3 meses. Mas da agora para frente, se chegar, com certeza o Corinthians vai liberar, porque não tem dinheiro e precisa de reformular o elenco.
Gente, quero agradecer pelo carinho, quero agradecer pelo apoio e pedir a todos que nos acompanham, que deixem aqui no vídeo, registra seu comentário a respeito das informações, deixe também aquele like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação, e deixe também a inscrição no canal para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.